Temos bateria Vamos a enquanto isso. temos bateria. 1, 2, 3, Judite, estás pronta? Olá e sejam muito bem-vindos a mais um CLC. Olá Rafael, como estás? Olá Pedro, boa noite e muito obrigado por me teres convidado para mais um CLC. É verdade, ainda bem que estás aqui. Rafael, conta-nos como é que correu essa tua cirurgia ao pulso? Olha, assim, a ver, não deve ter corrido lá muito bem, não é? Sim, não vejo grandes diferenças. O gesso é o mesmo. Exatamente. Tens aí um cheiro a gato morto a sair do braço. Não, a verdade é que não houve cirurgia e já vamos falar disso mais à frente. E quais são os restos dos temas para hoje? Ora, o resto temos para hoje. Antes, vamos começar aqui. Temos um painel bem preenchido até de temas e questões que nos E questões, colocaram. pois o pessoal deixou bastantes questões para este CLC. Vamos falar um bocadinho do TMPE que está a correr agora por bicicletas de supermercado. Exatamente. E já estou a fazer isto aqui para apimentar a coisa. Eu quero falar aqui só um insólito que vi nas redes sociais, porque as redes sociais enchem-nos de conteúdo fantástico. E eu quero fazer só aqui, vou tocar aqui um. Temos que arranjar tipo um jingle, uma coisa qualquer do género insólitos, assim com umas imagens a entrar e essas coisas todas que é para fazer. Mas há coisas que são pérolas. Eu vou começar a tocar nessas pérolas. Vamos falar também sobre um evento solidário que nós vamos participar no dia 27, que a organização não sabe, mas foi uma coisa que eu vi nas redes sociais, vou-vos falar, Braga dia 27, e vamos já falar desse evento e porque é que nós vamos estar lá. E basicamente é isso, vai ser o nosso CLC de hoje. E uma panóplia de questões. E uma panóplia de questões. Sejam bem-vindos a mais um CLC. Vamos lá embora. Estamos de volta. Olá meninas. Não tens saudades delas durante a semana? Eu só por causa destas rapariguinhas todas eu fazia isto todos os dias. Só para chegar aqui, ouvi-las, este entusiasmo, depois os abraços que nós temos no final quando desligamos as câmaras Sim, e tudo mais. Sim, claro. Deixa-me sonhar, Rafael, deixa-me sonhar. Eu estou a imaginar um dia nós como é que se chama aquela coisa lá em Lisboa? Na Altice. O pessoal assim, aos gritos. Aquelas 3 pessoas que compraram o bilhete aos gritos. Não, é os técnicos do som. Exatamente, os técnicos do som. Acabem rápido isso que nós queremos ir para casa e nós, que é este entusiasmo que nós gostamos. Ora, vamos então começar pelos nossos temas. Rafael, que eu como uma bomba, literalmente parecia um talibã, pum, não é? Tempier saiu da trek. Não querias falar então primeiro aqui, só para despacharmos já isto, porque deve haver pessoal, então, mais terça-feira outra vez, já contámos okay. Fala lá, então, conta a tua história. Pronto, a verdade é que cirurgia de grilo, não é? E pronto, sei tanto como vocês, sei que já me marcaram-me um novo raio-x para dia 15 e pronto, para já andamos assim, no vai não vai e pronto. E é isto. É uma história curtinha, no final bom. É uma história bem curtinha, andamos nisto, de gesso no braço, que já chateia. E cheira mal. E começa a cheirar mal. Sim, literalmente cheira mal. Não é? Portanto, vamos então aos nossos temas. Sempre aquela coisa marota que eu comecei-me a habituar a isto, ou desabituar, que é agradecer aos nossos patronos que nos ajudam todos os meses, que estão a contribuir para que nós, agora não é para comprar equipamento. Não é para ajudar a academia. Exatamente, agora é para a academia, para nós podermos levar os miúdos a fazer o estágio, para podermos proporcionar aqui um bocadinho mais de condições, é isso que nós estamos a fazer. E vocês estão a ajudar, muito, muito obrigado. E agora sim, vamos para os nossos temas. Ora bem, Tempier, que é um atleta bom, muito bom, muito bom, saiu da Trek. E para onde é que ele foi, Rafael? Para uma equipa Decathlon. Exatamente. Nós, muito em breve, vamos ver o Tempier a vender códigos. Código Stefan. Mete aí código Stefan e compra esta bicicleta que até é jolie. Não, agora mais a sério, Tempier sai a Decathlon. Agora vejo isto de uma forma positiva. A Decathlon criou uma equipa UCI. Que acho que é fantástico. Que acaba por ser muito, muito bom. Positivo, absolutamente fantástico. Uma marca destas, uma marca como a Decathlon, agora entrar neste patamar do desporto, não é? Eu acho que isto é positivo em duas coisas distintas. É positivo porque eles querem valorizar as bicicletas deles,
que são bonitas, e, ok, os gostos não se discutem, nós tivemos inclusive, chegámos a pensar em ficar com a expansão total, que era a topo de gama, com a XS. Que é as que eles vão correr neste momento. Mas eles agora vão correr com outra versão, porque aquela que na altura nós poderíamos ter comprado se quiséssemos, era com a escora traseira em alumínio, e foi isso a razão que me levou a não comprar. Atualmente eles têm essa mesma bicicleta totalmente em carbono, se eu não estou em erro, que é aquela que ele vai utilizar. Que, pelo que eu estive a ver, eu não encontrei à venda a bicicleta que eles vão utilizar, ou seja, a bicicleta que eles têm com rodas em carbono e com AXS, mas encontrei a topo de gama da Decathlon e acho que era 2.500, 3.000 euros agora. Não, na altura em que eram 3.200 com AXS, com rodas em carbono, muito bem equipado. É um preço muito bem equipado. Estupidamente competitivo. Porque isto são edições limitadas. Já aquelas que nós iríamos comprar para nós na altura são edições limitadas. Sempre muito limitadas. Sim, mas ainda assim, tipo menos de 4.000 euros. Sim, é um preço. Por uma bicicleta toda topo de gama. É um preço. Sim, e o que é que tu me dizes, então, vamos levantar aqui a acha. O que é que tu me dizes de um atleta como o Tempier sair da Trek, carambas, e agora ir correr com como dizem alguns aí, as bicicletas de supermercado? Assim, ele saiu da Trek porque também o espaço começa a ficar muito apertado na Trek. Pois. Não é? Porque agora o Velado subiu para a equipa de fábrica. Pois é, tem Vlad Ascalu, exatamente. Não é? E eles começam a ver, ora bem, isto é a minha visão sobre a coisa, eles começam a ver, ora bem, o Vlad é uma aposta gigante e acho que é uma aposta que pode colher muitos frutos daqui a uns anos, que quiçá se calhar este próximo ano. Sim. Não é? Que é um atleta que tem vindo a crescer de uma forma absurda ao longo do campeonato, sendo que ele acho que é o segundo ano dele em elites. Sim. E já conta com um pódio. Acho que é um atleta que vale a pena o investimento. E depois tens o Tempier. Eu não sei a idade do... Era exatamente isso que eu estava aqui a tentar perceber. Eu não sei a idade do Tempier. Mas tu querias encontrar aqui algo na idade, não era? Sim, para tentar perceber... Para tentar perceber... Não é para tentar perceber, para dizer que... Ok, o Tempier... Que idade é que diz? Tem 35 anos. 35 anos. 1,83m e pesa 62 kg. Já viste? Eu fico na dúvida. Tempier... Estes 62 kg é na pré-época ou na época de competição? Há de ser na competição. Eles quando mandam isto para aqui, 62 kg, o pessoal acha que ele está nos 62 kg o ano inteiro. Não percebem que existe esta oscilação pré-época. Sim, mas competição. isso é um tema para depois. Mas 35 anos, ele também já é um atleta que não roda propriamente no top 10, não é? Sim. Para uma equipa como a Trek estar a financiar ou seja, uma equipa como a Trek quer atletas de muito destaque. Percebes? O que pode ter levado à saída dele da Trek. Ou então, ele podia já estar a ver outros projetos e já pode estar a preparar uma espécie de pré-reforma, não esquecendo que é sempre um atleta com pontos UCI que pode dar asos, mas eu vejo a entrada da Decathlon nisto de uma forma mesmo muito positiva. É mais um investidor. Eles, obviamente que isto é aquela questão que eu passo a vida a falar, e não se enganem, é o atleta que faz a bicicleta, não é a bicicleta que faz o atleta. Neste momento eu acho que já não existem bicicletas más. Não, claro que não. Há aquela questão e porque uma Trek é diferente de uma Rock Rider e tal. Epá, francamente já não existem bicicletas más. E podemos entrar outra vez naquela questão da Luana Lanconte e do... Exatamente, tens Luana Lanconte que fez a época disso. Que fez com a Massi, tens o... Exatamente. Tens o... Como é que se chama o suíço? Eu nunca me lembro o nome dele. Nem eu. Pronto, já sabe que é o baixinho suíço da Tomos. Tens o Nino com a Scott, outros gajos com a Trek, o Sarru com a Specialized. Tens muitas marcas. Acho que neste momento todas as marcas são boas. Não tens uma bicicleta melhor que outra. Tens também aquele francês que foi para Santa Cruz. Como é que ele se chama? Que eu gosto imenso. O Marotte. O Marotte, exatamente. Mas Santa Cruz. Santa Cruz é Santa Cruz. Pois é. Não, Santa Cruz é aquela marca que só assim. Mas a verdade é isto. Já não há bicicletas más. Não. Já não há bicicletas más. Falar em bicicletas, e agora mudando aqui um bocadinho o tema, de um vídeo que eu vi esta semana do Pidcock a ir aos headquarters da Pinarello e desenharem a bicicleta para ele. Tu viste isso? Não, por acaso não vi. Eu encontrei o vídeo no YouTube, é um vídeo curtinho. Estás a ver, tu fazes as coisas, não partilhas comigo e depois apanhas-me aqui assim de surpresa. Não é para a tua resposta ser o mais natural possível. Pois, mas assim apanhas-me de surpresa, que já ter visto o vídeo, não é? Pronto, o vídeo é basicamente ele a dirigir-se aos headquarters da Pinarello e falar lá com um indivíduo italiano, não é? E desenhar a bicicleta à medida dele. Há lá uma parte que eles apresentam-lhe um quadro, uma bicicleta, não é? E
E tu reparas que ele pede que recortem assim um bocadinho do quadro, que eu não tinha reparado, que o quadro tem uma inserção para o ombro dele. E eu não tinha Desenhado reparado especificamente nisso. para o ombro dele. Sim, porque aquela Imagina que bicicleta sou é eu que tenho única. mais sou eu que tenho mais ombro Já que não ele. dá. Ok. Aquela bicicleta é única, eles não tinham. Eles desenharam aquela bicicleta para ele poder correr Ok. no ciclocross com Pinarello. É crossista. Pinarello crossista. Sabes uma coisa interessante que eu vou ter? Ele termina o campeonato do mundo a fazer um Superman em cima da bicicleta, não é? E por acaso o Luís Beltrão, do Top Cycling, fez um comentário na VCI a perguntar se a posição era regular e eu achei imensa piada. Eu acho que foi um excelente sentido de humor, um excelente sentido de oportunidade e gostei imenso disso. Porque é irregular, ou ali já no ciclocross já não é irregular. Fazer Ali um eles Superman. não metem o bedelho. E se ele a descer as coisas de areia fizesse um super tuck? Como é que era? Eles ali não metem o bedelho. Ora bem, passando à frente, queres falar mais alguma coisa sobre isto? Não, acho que está arrumado. Está arrumado para canto. Eu agora quero tocar aqui nos insólitos, para depois passarmos às nossas questões. Rafael, sabes que eu ia deitar fora as caixas das bicicletas, Certo. não é? Eu já não vou deitar fora. E agora, pessoal, estou a fazer uma promoção. Eu tenho cada caixa de bicicletas a 4,99, estou a vendê-las, porque eu entrei num grupo, sem querer, de Facebook, de Marketplace, não é? De venda de bicicletas, e vi alguém que vende caixas de bicicletas a 5 euros. Eu pensei, porra, eu ia deitar fora 10 euros. És muito estúpido, Pedro. Quem venda tudo. É isso. Eu não estou a criticar o negócio, porque efetivamente, se há compradores, há quem vende. Às vezes o problema é que as pessoas não veem as oportunidades de negócio. Porque se tu fores hoje a uma casa de bicicleta e disseres, pá, pessoal, vocês não me arranjam aí uma caixa de cartão porque eu preciso de viajar, eles até ficam contentes às vezes, porque olha, menos uma que eu tenho que deitar ao lixo, não é? E houve alguém que viu uma oportunidade de negócio nisso e está a vender, e vende, está no marketplace. Se está à venda é porque há quem compre. Caixas de bicicletas a 5 euros. Epá, eu achei piada, simplesmente tinha que falar nisto porque eu achei imensa piada. Acho daqueles insólitos que eu tinha que tocar no assunto. Aqui há uns tempos havia alguém que estava a vender um par de pneus que tu até já vias o arame no pneu e a pessoa ainda assim estava a vender os pneus. Também já vi um que estava a vender uns sapatos completamente desfeitos. E eu disse, epá, mas será que este pessoal não vê? Mas isto das caixas, acho que até faz algum sentido. Porque há procura, não é? Se há pessoal que vai às lojas, epá, também há aquele pessoal que tem vergonha de ir às lojas pedir e vê, olha, pá, que grande negócio, uma caixa só 5 euros. 5 euros. Olha, que Se desfaz a meio da viagem. não, acho que é o que o pessoal usa muitas vezes, não é? Olha, uma caixa de bicicletas só 5 euros. Pá, não levem a mal. Mas se vocês comprarem as duas, eu faço-vos a 4,5 cada uma. Porque, quer dizer, não é? Fica por 9 euros. 2 caixas por 9 euros? Pechincha. Muita pechincha. Pronto. E com Correto. isto... Ora bem, agora vamos falar aqui de um assunto mais sério. Falamos de um evento que vai decorrer em Braga no dia 27. E foi, eu vou-vos pôr o cartaz aqui no vídeo, e eu lancei o repto aqui ao Rafael, vi isto, senti-me de alguma forma sensibilizado com o evento. É uma coisa pequena, diz BTT início de ano, Braga a pedalar, passeio BTT 100% solidário. Partida 9 horas, chegada às 12 horas, Arcada de Braga. Eu não faço ideia se isto é em BTT, ou seja, por Idur, não é? Se é só passeiozinho por Braga, eu francamente não faço puta ideia do que seja. Eu sei que eu vi o evento e depois tem aqui no cartaz, tem aqui, participação em troca de um donativo para uma menina de 11 anos, portadora de uma doença rara e precisa da nossa ajuda para suportar os tratamentos. Juntem-se à causa. E eu que nem sou francamente dado a estas coisas, ao ver o cartaz, eu pensei, epá, gastamos tanto dinheiro em merdas que não têm sentido nenhum. O que é que nos custa a nós ir lá fazer 30 km, conviver um bocadinho, se tiver um bom dia de sol, comer qualquer coisa por Braga, epá, e deixarmos lá o nosso donativo e no fundo eu estou a dizer isto aqui no CLC, que é para vos desafiar a vocês também. Se não tiverem nada de mais interessante para fazer no dia 27, epá, apareçam por aqui. Se não quiserem fazer o passeio, epá, pelo menos para deixar um donativo como se tivessem feito. E fazem-me companhia. E fazem companhia, porque o Rafael também vai. Não vais pedalar, vais Não.
Não sei se isso vai ter, porque normalmente esses eventos também costumam ter versão de... Atenção que eu não contactei a organização não faz puta, neste momento não faz puta ideia que eu estou a promover isto, ou a nossa forma de ajudar, vamos tentar fazer de duas formas, vamos usar isto que já estamos a fazer como canal para divulgar um evento, não é? E obviamente que nós vamos lá estar no dia e vamos pagar, não vamos pagar nada porque isto é gratuito, vamos contribuir com o nosso donativo, seja lá para o que for, e corra tudo bem dentro daquilo que for possível. O Rafael, como não pode falar, vai ficar lá a bater palmas. Não, fiquei na dúvida, porque às vezes estes eventos têm assim, versão caminhada ou assim, e se houvesse assim alguma coisa de género, eu ia agora. Sendo só bicicleta, não há maneira de fazer, porque até lá isto não deve estar resolvido. Exatamente. Ficas por lá a bater palmas? Ok. Não podes bater palmas, mas eu tenho uma ideia. Tu podes, imagina, mão esquerda, não é? Sovaco direito, e quando alguém passar, faz... Porque, repara, tu tens o peso do gesso, faz mais peso. E faz mais peso. Exato. E certamente que faz mais... Eu estou a imaginar-te a fazer sovacadas. Arranjei-lhe um nome agora para fazer isso. Ora bem, vamos passar à frente, vamos para as questões. Eu gostava de falar sobre, eu vou deixar para um próximo CLC, eu estive a fazer uma pesquisa não foi bem uma pesquisa, foi a tirar imagens para os selins sobre um vídeo que eu fiz agora relativamente há pouco tempo sobre selins. E vou falar um bocadinho sobre esse vídeo, dá-me só um segundo. E ao fazer a pesquisa de imagens, para tirar as imagens que eu coloquei no vídeo, encontrei selins que eu queria meter também nos insólitos, e vou deixar isso para o próximo CLC. Porque são absolutamente extraordinários, e eu gostava de brincar um bocadinho com os selins, porque há selins que eu nunca na minha vida, se visse aquilo descontextualizado, ou seja, fora de uma bicicleta, eu nunca na minha vida imaginaria que aquilo seria para pôr numa bicicleta, Rafael. Tu não estás a ver, mas depois tenho que te mostrar. Então, para o próximo CLC trazes com imagens e tudo? Sim, eu tenho as imagens porque eu tirei-as, por isso vou-vos trazer essas imagens no próximo CLC. Vamos falar sobre selins insólitos. Hoje temos mesmo muitas questões. Outra questão que eu também quero falar sobre os selins, que eu fui abordado mesmo muito por muita gente. Atenção que, dando aqui uma resposta a algumas questões que me foram colocadas, os selins tiveram como característica, condição, relação preço-benefício. Aí estás a falar do vídeo que fizeste. Do vídeo dos selins, exatamente. Preço-benefício. Obviamente que há ali muitos selins que eu não vou dizer que são maus, porque se calhar não posso, mas também não posso dizer que são bons, porquê? Porque falta amostra, não é? Porque uma coisa, e vou dar um exemplo, os selins que eu coloquei nessa lista, passaram literalmente, alguns deles, por centenas de pessoas. Centenas. E vamos imaginar, em 100 pessoas, uma queixa-se, estamos a falar uma rejeição de 1%, não é? Quando nós temos um selim que eu conheço 2 pessoas que o têm e não conheço mais ninguém, nunca passou mais ninguém por mim, ok? Ou até desses selins, uma pessoa queixa, estamos a falar de uma amostra de 50% de rejeição. O que não é justo para o selim dizer que ele é bom, com 2 pessoas que o usam, mas também não é justo dizer que ele é mau porque uma dessas 2 pessoas rejeitou, por exemplo, não é? Podemos estar a desvalorizar ou hipervalorizar um selim. E, portanto, eu sei que existe um mercado de selins acima dos 250, 300 euros, vá. Mas eu não consigo, de forma alguma, enquadrar esses selins aqui. Porque simplesmente não é possível. Não são selins de massas, são selins de nichos. Há uma marca que me falaram, que eu infelizmente nunca tive contacto, apesar de já ter contactado o fabricante por 2 ou 3 vezes, não estou em erro, mas não dá feedback, simplesmente não dá. E eu não vou obrigar ninguém, porque eu gostava de ter contacto com o selim, mas eu não posso falar com o selim, porque no meu universo, em 10 anos de biomecânica, eu nunca tive contacto com um selim. Nunca vi ninguém com um selim, aqui no norte, pelo menos. Não, na verdade nunca vi ninguém com, tirando umas fotografias de vez em quando, nunca vi. Estamos a falar de uma marca que é fabricada em Portugal, o que é a Gelu, que são selins, e pelo menos esteticamente, são obras de arte. Eu olho para aqui, e depois são todos ultra light. Eles têm, por exemplo, uns que levam cortiça, e pá, eu acho o selim das coisas mais lindas que vi até hoje. No que diz respeito ao design, e pelo menos a parte do design, eu acho que o selim é francamente, o selim é divinal, francamente é lindíssimo. E eu não posso falar muito mais, porque não tenho sequer uma amostra, não tenho um contacto, nunca experimentei, nunca me sentei, não conheço quem anda em cima deles, para poder dizer, olha, o selim é ergonómico, não é ergonómico, o selim é resistente, não é resistente, porque avaliar um selim só pela estética
e só pelo peso não é suficiente, não é válido, porque o meu trabalho é ergonomia, o meu trabalho é parte da fisiologia, da anatomia, portanto francamente não posso ir por aí. Vamos avançar para as questões. Rafael, começamos pelas perguntas que nos deixaram dos nossos patronos. Sim, vamos começar aqui por Ilídio Faria, que coloca: que exercícios fazer para fortalecer os pulsos e assim mitigar as idas para o estaleiro em caso de queda de bike? Eu, francamente, Ilídio, para os pulsos não há exercícios, porque por muito que faças reforço muscular, o pulso é extremamente frágil e tem uma série de ossos, micro-ossos, chamemos-lhe assim, que são, isso são os metacarpos, são os carpos, certo? Não estou, pronto. Que são ossos mesmo muito, muito sensíveis, e depois é uma zona cheia de tecidos moles, de veias, de tendões. É muito complicado. Mesmo que tenhas um antebraço mesmo muito, muito forte, o pulso está mesmo muito, muito sujeito. Portanto, não tenho uma resposta para isso, pelo menos que eu conheça, que eu já tenha trabalhado, não tenho uma resposta. É aquela resposta que é saber cair. Claro que isso é fácil de dizer, porque na hora da queda tu ages por instinto, não é? Por exemplo, eu quando caí, os pulsos são sempre normalmente a coisa que vai sempre primeiro ao chão. Quando eu digo quando eu digo pulso é mãos, não é? E depois por ir a mão ao chão é que o pulso está muito sujeito. Sabes que nós, por acaso, agora não temos não há muita maneira de evitar. Mas quando nós incluíamos nas aulas, em anos normais, porque isto vai alterar todo o plano, nós incluíamos nas aulas saber cair, treinar a queda. Lembras-te disso? E tu sabes cair, mas é assim... Como, por exemplo, no parkour, agora vou falar de outra modalidade, e nós vamos no parkour, aliás, o parkour é preciso saber cair para evitar as lesões. Claro. Senão não caías de uma altura de 4 metros, 5 metros, e há essa questão do enrolar. E isso é que é importante, que é saber dispersar energia. Agora, é preciso treinar. Eu não estou a ver ninguém, embora nós fizéssemos treinos com os miúdos, íamos para a praia. É muito difícil, porque depois quando cais vais agir sempre por instinto. Mas podes treinar esse instinto. O treino é precisamente isso. Sim, eu sei, mas é sempre complicado, porque depois cada situação é uma situação, percebes? Tu cais sempre de uma maneira mais... Cais mais de lado, cais mais de frente, cais mais de trás. Vai sempre haver diferenças na queda e tu vais agir sempre por instinto, e depois pode ser um pequeno movimento de nada, como foi a minha queda, que foi só, eu apoiei só a mão e foi logo. Sabes o que era interessante? Era depois pegarmos no vídeo da tua queda e analisarmos os erros todos e falarmos dos erros para aqui, ou seja, foi um conjunto de erros, foi a tempestade perfeita, mas era interessante nós pegarmos no vídeo, porque no fundo é isso que nós fazemos, é a avaliação, e vínhamos com o vídeo e explicávamos tudo o que aconteceu de errado, porque foram mesmo muitas, não foi um erro, foram vários erros. Inclusive na bicicleta, nesta semana eu estava a falar que a própria bicicleta não estava, a maneira como estava afinada a bicicleta... Estava mal ajustada. Quando estava mal ajustada não é em termos de posição, é neste caso foi a pressão da suspensão. Pode ter contribuído para a queda, acho que era uma coisa muito interessante. Mas vamos avançar aqui. Temos o Walter Fernandes, que nos coloca aqui também uma questão. Pergunta: alguém puramente amador, mas que já faz BTT há alguns anos, pode beneficiar das aulas de técnicas para adultos? Os domingueiros normalmente são abertos a quem apareça? Assim, praticar BTT há muitos anos não quer dizer que domina a técnica, não é? Sim, é exatamente essa e depois vai haver sempre alguma coisa a aprender, porque por mais tempo que nós andamos, até podemos andar nisto há 20 anos ou 30 anos. Sim, podemos pôr o caso, por exemplo, usar aqui os atletas profissionais treinam para aprender sempre coisas novas. Exatamente. E como nós desenhamos isto, como isto está desenhado, é para tu aprenderes com o grupo, não só connosco, mas com o grupo. Claro que nós se calhar seremos as pessoas que te irão ensinar o grosso, não é? Mas tu depois vais sempre aprender alguma coisa com o grupo, e é isso que nós pretendemos. Aliás, eu vou só aqui abrir um parênteses para abrirmos aqui já uma brecha. Nós vamos arrancar com as aulas para adultos agora no início de março, não é? Este CLC temos muita coisa para falar, portanto vamos explicar as aulas de adultos no próximo CLC. Vamos pôr aqui tudo preto no branco, vamos explicar tudo direitinho, e uma das coisas que nós andamos a testar e experimentamos é precisamente a interação com um grupo, ou seja, pessoas que não sabem... Que neste caso o que estamos a dizer é colocar os adultos, inserir a aula dos adultos na mesma aula dos nossos alunos, da malta da academia mais velha, que é o treino de manhã. Exatamente. E nós já experimentámos isto. Achamos que faz todo o sentido, nem sabemos como é que nós não nos tínhamos lembrado disto antes. Faz todo o sentido, porque para quem vem de novo,
para os adultos que venham aprenderem com os mais novos é brilhante, porque assim também estamos a estimular os mais novos a ensinar a outras pessoas, que isso também faz com que eles fiquem mais focados a aprender. Faz todo o sentido. E ao mesmo tempo pode haver ali uma cena de entreajuda entre os adultos e os mais novos, entre os mais novos e os adultos, e acho que faz todo o sentido para aprender. Nós temos uma maneira de trabalhar na academia, eu sempre tive isto enquanto trabalhei na formação e passei isto para o Rafael, e temos isso atualmente em marcha, porque sempre tivemos. O que é que nós fazemos? Nós ensinamos os nossos alunos não só a aprender, mas ensinamos para saberem ensinar. Isso faz com que eles sejam mais focados na aula, queiram aprender, porque há alguns que realmente depois gostam de passar essa formação. Nós temos neste momento, por exemplo, vou dar aqui o exemplo da Rafaela, que é uma aluna com 14 anos que já dá formação, não é? Neste caso à tarde, aos mais pequenos. Exatamente, neste caso, vamos imaginar, porque não é imaginar, é isto que acontece, a Rafaela de manhã é aluna, à tarde, digamos que ela é instrutora. Sim. Porque exatamente é isso. E como é que eu faço, por exemplo, para desenvolver, eu passo-lhe informação a ela é que dá a formação à pequenada de tarde, não é? E nós monitorizamos e vamos corrigindo quem? Nós vamos corrigindo a Rafaela, que é para ela saber ensinar. E isto faz com que uns testes que nós andamos a fazer, e efetivamente como o Rafael disse, nem sei como é que nós nos lembramos logo disto, porque resolve-nos aqui vários problemas e faz com que a aprendizagem seja muito mais rápida de todos, de quem vem de novo, porque uma coisa é vocês verem o Rafael, que já tem 20 anos, vai fazer 21, e está a fazer isto já há 10 anos, e ele já faz isto há 10 anos. Sim, não é desvalorizar, mas podiam duvidar da vossa capacidade, porque pensam, ele tem muita mais experiência. Assim, vocês estão a ver malta que não tem assim tanta experiência. Em termos de anos. Em termos de anos. Sim, mas que já faz coisas muito, muito bem. Sim. É um conjunto de coisas que nos ajuda a nós, que vai ajudar as pessoas que venham de novo, e que no fundo eu acho que todos vão ganhar. Sim. Vai ganhar quem vem, vão ganhar os miúdos e vamos ganhar nós. Sim. Acho que todo o contexto é fantástico, criar também a questão do ambiente e percebemos que as pessoas... E assim também deixamos o domingo livre, porque uma coisa que eu sempre achei que seria um entrave é que os domingueiros são sagrados, percebes? Sim, Rafael, estás a esquecer que nós já temos domingueiros contratados. Sim, temos domingueiros e vamos continuar a ter, percebes? Mas eu acho que fazer disto regra seria, não digo erro, mas seria... Não seria algo que iria ter os resultados que nós pretendemos, porque o domingueiro é sagrado. Percebes? Uma missa. E a malta quer ir andar. Sim, mas tu tens pessoas que já te contrataram. Sim, e quem quiser pode continuar, percebes? Que querem ter aulas ao domingo e pagam-te para ter aulas ao domingo. Pronto, Rafael. E podem continuar. Por mim podem continuar. Vamos lá, Rafael, questões. Vamos passar para as questões. Vamos passar para as nossas questões. E começamos com uma questão do Tiago Pinto, que nos pergunta: Rafael e Pedro, tipo ou marca de suplementos para pôr na água para treino e provas e também saquetas de gel? Ui, meu Deus. Ora bem, o sistema, isto é daquelas velhas questões. Ainda hoje fiz um postzinho no Instagram por causa disso. Sim, aquelas velhas questões. Não há que complicar muito. Tens que ter em atenção que, pronto, todos sabemos que tu não consomes, ninguém consome isto normal ou seja, no dia a dia, não é? Pode ser. Isso é positivo ou é negativo, Rafael? Como assim? Não consumir no dia a dia. Depende do teu dia a dia. Pois, tens uma prova para a semana, tens uma maratona para a semana. Não é isso que estou a dizer. Não é isso então, que estou a dizer. Se vais simplificar, tens que explicar. Então tu não me deixas acabar de falar. Como tu não consomes isto no dia a dia, quando queres começar, quando tens um objetivo, que tu, por exemplo, como ele estava a falar, uma maratona bem dura, o teu corpo precisa de habituação a estes produtos, correto? Precisas treinar o sistema gástrico. Não podes começar a tomar isto de estalo. É isto que eu queria dizer, é isso que tu vais dizer, e eu acho que disse da forma mais simples possível. Disseste. Porque depois também existe outra questão. Primeiro, tens que habituar o sistema gástrico. O sistema gastrointestinal é extremamente treinável. Extremamente treinável. E tu tens que o habituar a consumir estes produtos, porque eu que há uns anos atrás, vou contar uma história. Eu que há uns anos atrás tinha um atleta que dizia que passava sempre mal nas maratonas. Mal, com cólicas fortíssimas, que chegava a cagar-se todo, quando chegava a casa, não é? Aquilo era terrível. E eu mal comecei a trabalhar com ele, a primeira filtragem que eu fiz foi:
Ora bem, que barras é que tu comes durante o treino, durante a semana? E ele dizia, compro barras no Lidl. Ok, tudo bem. E no fim de semana? Compras barras XPTO. Eu disse-lhe assim, ok, pronto, nós estamos a trabalhar há uma semana, vais-me fazer um favor, no próximo fim de semana tens prova, não vais consumir as barras XPTO, vais continuar a comer as barras do Lidl. E na altura aquilo fez-lhe assim um bocado de confusão. Mas como é que é? Porque estas não são tão boas. São aquelas que tu comes. São aquelas que o teu corpo está habituado. E vais ver que vai funcionar. Eu lembro perfeitamente, no final da maratona, ele ligou-me e disse, eu nunca me senti tão bem numa maratona. Isto porquê? Porque eu tirei-lhe uma dificuldade que o corpo estava a lidar. Que é de digerir aquilo que é novo. O corpo não conhecia. Exato. E se o corpo não conhece, o corpo não vai funcionar, não vai utilizar, vai ser um obstáculo. Eu acho que é isso que dificulta muito depois na prática a muita gente, que é, durante a semana, comem lá está barras mais baratas, porque estes tipos de suplementos são muito caros, estas barras são muito caras, não é? Então compram coisas mais baratas ou então nem compram, comem fruta, qualquer coisa assim. E depois chegam ao fim de semana ou nos abastecimentos, porque estão ali a dar e pum, chegam ao final, caraca, aquilo até pinta paredes. Outra coisa também interessante para falar nisso é, por exemplo, ou seja, falamos na questão do treinar, não é só, vou começar a comer, quanto é que o teu corpo, quanto é que o teu intestino é capaz de absorver, por exemplo, de hidratos de carbono por hora. Tu não podes pegar num gel, enfardar aquilo e que te vai dar umas cólicas fortíssimas e possivelmente aquilo que se chama também uma diarreia por osmose, que é basicamente o Rafael que eu vou fazer, imagina uma pistola de tinta, isso é uma diarreia por osmose. E o que vai acontecer é isso, ou seja, isto é um processo de treino. A alimentação é importantíssima nas provas de longa duração. Quando eu me refiro a provas de longa duração, refiro-me a provas que demorem mais do que 2 horas. Porque se o teu treino, se a tua prova demora até 2 horas, Rafael, o que é que se come? Nada. Água. Esquece. Quanto muito uns sais. Água com fartura. Exato. E os sais? Agora tocaste nos sais e tocaste também num ponto interessante. Porque, por exemplo, é preciso nós percebermos que a água da torneira, refiro-me à água da torneira, no norte é diferente da água no Algarve. Enquanto que a água no norte é consideravelmente fraca do ponto de vista de mineralização, a água do Algarve já é considerada água dura, com muito calcário e tudo mais. E, portanto, também as dosagens que nós devemos usar deve ser adequado ao sítio onde nós estamos a beber água. Okay? Por exemplo, nós temos, agora passa aqui a publicidade, a água Serra de Monchique é conhecida porque é uma água extremamente mineralizada e até lhe chamam água dos ciclistas. É uma água mais carregada de minerais e nós temos que perceber que a água acaba por ser um bocadinho o meio de transporte dos minerais que nós precisamos para a função muscular. Certo, Rafael? Exatamente. Disse alguma asneira, Rafael? Nada. Corrige-me. Se eu disser alguma asneira, tu corrige-me. Não. Tu fazes o mesmo que a tua mãe faz, Rafael. Ok? Tu tens sempre razão. Vamos à próxima, Rafael. Vamos à próxima pergunta. Lá. Eu espero ter respondido. Mas se quiseres alguma recomendação, porque isto depois também vai depender daquilo que resulta para ti, daquilo... Sim. Porque muitas vezes eu acho que... que isto dos Gs, sim. Para a maior parte da malta é tudo mental. Não achas? Acho. Não achas? Eu sei, por causa da experiência também que tenho e de malta que conheço, que se não tomar aquilo, não faz a ponta de um corno. E corre-lhe tudo mal. Eu acho que é muito mental. Mas se queres assim... pronto, recomendações. Aquilo que resulta connosco... Rafael, aquele pessoal que vai para o XCO... Na última volta, e uma volta demora 10 minutinhos, 15 minutinhos, não é? Na última volta enfarda um gel e diz, aquilo é que deu, cara. Aquele gel é que é... E não sabem que um gel para ter ação, 30 minutos. Pois. No mínimo. Ou seja, quando chegar a casa, aquilo vai estar a bater forte, carago. Mas sim, lá está, como estávamos a dizer, para coisas até 2 horas, a água conta muito com sais para repor os níveis de sais e isso tudo. E para coisas assim mais intensas nós usamos as coisas da... eu passava a publicidade. Os Geis Sponsor. Da Sponsor. Porque são muito práticos também. Sim, eu primeiro comecei por usar os Geis da Sponsor porque eram práticos, porque dá para aquilo dosear. É tipo uma pasta dos dentes e aquilo metes à boca, fechas a tampinha, voltas a guardar e podes estar assim naquela. Não é daqueles que tu abres a saqueta e depois fica ali aberta e depois arriscas-te aquilo a... E depois para já, é assim, eu uso os da Sponsor, são os melhores que eu testei até hoje, não quer dizer que amanhã não experimente melhores, se experimentar melhores, vou passar para melhores. A questão é que o sabor é muito neutro, eu não gosto daqueles geis que tu comes e a seguir apetece-te lavar a boca com 5 litros de água, sabes?
Tu ficaste a saber, é de ananás, e parece que enterraste os dentes num ananás. E depois eu também, eu gosto dos da Sponsor porque não são muito densos, são muito fluidos. E também não são aqueles hidrogéis que eu acho aquilo nojento. E eu gosto dos hidrogéis, não. Eu acho aquilo absurdamente nojento. Rafael, mas passando à próxima pergunta. Do Firmino Soares, que ele começa aqui por perguntar quais eram os auriculares que usavas enquanto pedalavas, que já está vídeo no canal. Está vídeo. E pergunta... um possível pequeno vídeo ou alguns minutos da vossa parte a falar sobre um aquecimento pré-volta. Rafael, isto é daqueles assuntos polémicos na parte da fisiologia. Já vamos Rafael, ter vou-te fazer uma pergunta. Rafael, o aquecimento previne lesões? Eu já tive esta discussão, e foi discussão mesmo, na faculdade. Sim. Porque eu tive um professor que dizia que não e tive outro professor que dizia que sim. E então? E a conclusão é que eu cheguei é que é impossível provar. Ou seja, tu não podes afirmar categoricamente que um aquecimento previne lesões. Não, porque não há o aquecimento, o que eu depois com as pesquisas que fiz, com as pessoas que eu consultei, que me disseram foi... O aquecimento apenas te esconde a lesão. Correto? Exatamente. O que é que o aquecimento faz? O aquecimento vai aquecer o músculo, não é? Aliás, deixa-me só fazer aqui um aporte. O aquecimento é chamado de aquecimento por causa do afloramento de sangue que faz à pele e tu sentes esse aquecimento. É por isso que se chama aquecimento. O nome correto para o desporto devia ser ativação. Ativação, exato. Porquê? E quando nós falamos de ativação, então estamos a mudar o caso completamente de figura, correto? Porque quando nós falamos de ativação, então temos que considerar que desporto é que nós estamos a falar. Porque a ativação deve ser dirigida para o desporto especificamente que nós vamos praticar, certo? Certo. Pronto. Agora, imagina que tu queres fazer... E se nós falarmos de ativação, agora vamos falar em ativação. Embora é difícil provar, porque é difícil provar que uma ativação reduz a probabilidade de lesão, não é? Mas pode deixar o atleta mais pronto, mais ativo para aquilo que o espera, certo? Vai-lhe dar um conforto. Vai-lhe dar conforto para fazer outras coisas, porque para levar o corpo a outros limites, mas se a lesão tiver que acontecer, a lesão acontece. Sim, porque não há forma de a evitar, exatamente. Correto? Sim. Apenas o que vai acontecer é vai esconder a lesão, porque tu estás quente, não vais sentir na altura, e o que pode fazer é tu piorares algo que já existe. Sem perceberes que o estás a fazer. Sem perceberes que estás a fazer. Sabes que por exemplo, uma micro-rotura muscular. Percebes? Se calhar Sabes na altura que... sentes, mas vais estar a forçar aquilo e tu estás a esconder uma coisa que existe, podes piorar aquilo que está a acontecer. Entendes? Sim, entendo. Ou seja, eu quando me falaram nisso, eu pensei, quando me disseram, porque o aquecimento não previne lesões, eu pensei, não, este gajo é maluco. Não é? Este gajo é maluco. Mas então, depois começas a pensar no caso. Porque eu depois penso, então o aquecimento o que é que vai fazer? O aquecimento aquece os músculos, vai-te aumentar o nível de elasticidade, a capacidade de elasticidade do músculo, ou seja, podes elevar o músculo a outro nível. Não, isso não acontece. Apenas estás a esconder, está-te a dar um conforto, porque estás a sentir o corpo mais quente, mais solto. E depois também porque há uma questão antropológica muito forte, é que o cérebro desliga as dores que não são fundamentais à sobrevivência. Pois. Não é? Ou seja, há muita gente que me diz, Pedro, dói-me o joelho quando eu começo a pedalar, mas ao fim de 15 minutos a dor desaparece. Exatamente, aquilo não parou. Não, o cérebro simplesmente desligou essa dor porque entende. Ou seja, nós temos que pensar sempre que o vosso cérebro não sabe que está a praticar desporto. Ele acha que está a fugir, ele pode achar que tem que caminhar durante 2 dias para apanhar comida, para fugir de um tigre dentro, sabe, que vos persegue, para fugir de um nevão. Ou seja, há aqui uma questão antropológica de sobrevivência, não é? E se a dor não compromete a vida naquele momento, o que o cérebro vai fazer é desligá-la. Exatamente, e na altura vocês não sabem, mas podem estar a comprometer algo que pode ser mais sério mais à frente. Eu sei que pode ser alguma coisa que se calhar há malta aí desse lado que está a pensar, não, estes gajos são estúpidos. Porque eu também pensei na altura, até me mostrarem, malta que sabe da área, fisiologistas e isso tudo, me mostrarem que se calhar não é bem assim. E eu a partir daí fiquei com outra ideia e pronto, a partir daí já vejo as coisas de outra maneira. Agora, o aquecimento serve para outra coisa. Por exemplo, então, pode haver aí malta. Então, para que é que se aquece? Serve para outra coisa, que é então a vasoconstrição. Correto? Dilatação. Dilatação.
Vasoconstrição é outra coisa. Vasodilatação. Disseste o oposto. Foste isso. Não, queres fazer Vasodilatação, que é nada mais, nada menos que aumentar a capacidade dos capilares dos capilares de transportarem sangue e levarem o sangue... O nutriente à célula. E não só, e também, por exemplo, quando falamos em ativação, vamos imaginar num desporto que requer muitos reflexos, não é? Também há uma ativação mental. Sim. Ou seja, disponibilizar o corpo para o movimento rápido, para a reação. Okay? Por isso é que o termo correto não é aquecimento, e sim ativação. Okay? O termo que utilizamos no desporto, embora na gíria nós vai aquecer, faz aquecimento, sei que o termo correto é ativação. Eu, por exemplo, já fiz alguns trabalhos com os meus atletas e eu percebi, por exemplo, agora falando aqui da coisa, com os cadetes sobretudo, e quanto mais curta era a ativação, melhor lhes corria a corrida. Porque eu vejo, às vezes, nós vemos pessoal nas provas a fazer aquecimentos de 40 minutos. E de uma hora, sim. Sim, 40 minutos. E uma hora. E tu dizes, então, mas a corrida vai demorar uma hora também. Então, como é que é? E depois vês pessoal como o Matthew Van Der Poel, os outros a aquecer e ele parado encostado à bicicleta. Sim, mas depois também vemos o Matthew Van Der Poel a fazer cambalhotas e pessoal... Sim, mas isso são outros assuntos. Tinha que brincar, Rafael, tinha que brincar. Mas no momento em que ele deu a cambalhota, sabes em que posição é que ele ia? Sim, sei. Pronto. Pois. Não, mais questões, Rafael, puxei das questões. Mas foi o Firmino que colocou a questão? Foi o Firmino Soares, sim. Sim, Firmino, não é, só para responder, não é grande, se a perspectiva é preparado para o exercício, começa devagar. Exato. Começa o exercício devagar. É rolares um bocadinho para tu te sentires um bocadinho mais confortável, não tanto de estar ali tão preso, mas de resto. O José Costa pergunta qual a marca dos guiadores de integrados que eu falei no último vídeo. Pois também da Habitat. Chama-se Progress. A marca, eles têm muitos componentes. Muito conhecido. E eu pronto. São os da Progress. Próxima questão. O Firmino Dias que nos pergunta se existem rodas de alumínio, na continuação do que falámos que tu disseste que sem ser... Não batas com o gesso na mesa, Rafael. Estás-me a encher isto aqui de gesso. Não é de propósito. Que estamos a falar que tu disseste, sem ser as rodas, a suspensão e isso tudo. Sim. E o Firmino diz aqui, pronto, eu vou ler o que o Firmino diz sempre que as rodas de carbono são o melhor update que se pode fazer. Sou povo nisto, tenho umas DT Suisse que estive a ver o preço e rondam uns 500 euros. Até me dói o coração investir numas rodas de carbono que umas rodas de alumínio tão caras e que ninguém vai comprar por esse valor. Existem rodas de alumínio aceitáveis quando comparadas com umas de entrada de carbono? Ora bem, depende daquilo que nós queremos. Se nós estivermos a falar em peso... Eu acho que é isso que se pretende. Se nós estivermos a falar em peso, eu acho que vocês com as rodas de alumínio ficam mesmo muito bem servidos. Porque se forem a comparar em termos de peso, vocês quiserem umas rodas de carbono equivalentes a umas boas rodas de alumínio, umas topo de gama de alumínio, é mais do dobro do preço. O dobro, o palalá, o triplo. Vocês com umas rodas de alumínio ficam muito bem servidos. As rodas de carbono dão-vos a outras coisas, que é, nomeadamente, rigidez. Exato. Ou seja, a roda de carbono vai mudar a forma como se pedala por causa da rigidez que está. Ou seja, há uma menos perda de energia quando sprintamos. Por outro lado, por exemplo, a roda de alumínio dá mais conforto, porque é mais flexível, é mais leve. Isto é, não quer dizer mais leve, porque podes arranjar rodas de carbono também de 1300, 1400 gramas, com alguma facilidade, por 1.500, 2.000 euros na casa desse preço. Mas por muito menos desse preço. Muito menos que isso, compras uma excelente roda. Aliás, eu andei até agora com umas rodas que eu passo a vida a dizer, passando a publicidade, New Race SL, que foi as rodas que eu utilizei durante 6 anos, sem nunca me darem ponta de problema. Exatamente. Rodas de, se não estou em erro, 1.350 gramas, assim, qualquer coisa, nunca me desafinou um raio. E as prototype que eu tinha também. A prototype. Mas tu trataste, repara, por acaso até tenho que valorizar se calhar um bocadinho mais as tuas do que as minhas, porque apesar de eu dar porrada, tu és mais agressivo com as rodas. E eu perdi a conta às vezes que tive que chegar a casa e tive que ir desempenar o aro com alicate. E nunca deu problemas. E nunca partiu, nunca nada. Obviamente que se tu numa roda em carbono a fazer o que fizeste à tua roda traseira, que é o Cristo da casa, não é? Ela não vergava, ela partia logo. Exato, por isso também tem moços. Por isso, agora tem moço e... Portanto, sim, tens muito boa escolha para rodas de alumínios. Acho que em vez de tu investir numas rodas de carbono de entrada de gama, visto que pronto, penso que sejas um atleta, um praticante que
que não faz uso disto profissional nem competitivo, acho que se calhar ficas melhor servido com umas de alumínio. Continua. E o Benjamin Nando faz aqui uma pergunta bastante interessante. Pedro, os valores dos bike fits podem variar entre os 30 euros e os 150 euros. Quanto desta diferença que pagamos se traduz numa real margem líquida diferente para o profissional e quanto diz respeito à amortização, aluguer ou pay-per-use dos softwares do bike fit como o Retool, o Pro e entre outros? Ora bem, basicamente, ele quer saber quanto é que eu ganho. Basicamente é essa a pergunta. Basicamente é essa a pergunta. Obviamente que isso é tudo muito variável, como qualquer outro. Eu posso dizer que, por exemplo, isto falando de forma aberta, o sistema que eu utilizo, que é atualmente é o sistema mais inovador, e por acaso, ainda bem que tocas nesse assunto, que eu por acaso até ontem vi uma coisa interessante na internet e vou já falar de seguida. O sistema da STT é o sistema mais inovador que existe atualmente a biomecânica. Posso dizer que vocês compram um equipamento por 15 mil euros. Pronto, está dito. Okay? Obviamente que depois disso há que pôr os alugueres que as pessoas pagam dos sítios que trabalham e tudo mais. E eu quando defini o valor que cobro atualmente, só para contextualizar, hoje é 7 de fevereiro de 2022 e um bike fit aqui fica por 85 euros. Eu defini aquilo que eu considerei um preço justo para mim, para bater o equipamento, para pagar as contas que tenho que pagar do gabinete e um preço justo para a pessoa. Obviamente que isso, há pessoas que eu sei que cobram 130, 150, mas francamente cada um cobra aquilo que quer. Não está propriamente relacionado com o custo do equipamento, digo eu, tem a ver depois com a formação que a pessoa tem, porque eu, por exemplo, eu acredito na formação contínua e é isso que eu tento passar para o meu filho, principalmente quando nós trabalhamos numa área como a fisiologia, isto é um bocadinho como aos médicos, ou passamos a vida toda a estudar, ou a determinada altura ficamos completamente obsoletos. E eu vou citar uma coisa que me disseram uma vez e que eu guardei isto para o resto da minha vida. A determinada altura, eu estava a fazer uma infiltração no tornozelo e o meu ortopedista da altura, que era o Dr. José Santos Carvalho, na altura estava a dirigir a Casa de Saúde da Boa Vista, ele disse-me uma coisa que eu nunca mais vou esquecer e que trago isso comigo sempre. Estávamos a conversar, aquelas conversas informais, ainda por cima havia alguma relação familiar, de amizade, e ele dizia: ó Pedro, se o Pedro um dia estiver na China e precisar de encontrar um médico, procura um médico que tenha muitas velinhas acesas à porta do consultório. E eu pensei imediatamente e respondi: ó doutor, mas isso é que é velinhas para agradecimentos? E ele disse: não Pedro, é uma vela por cada pessoa que morreu às mãos desse médico. E tu numa primeira situação ficas a pensar assim: porra, então tu queres ir a um médico que já matou muitas pessoas? Queres ir a um médico que já matou muitas pessoas, Rafael? Não. À primeira vista não. À primeira vista não. E ele disse-me de imediato: Pedro, um médico que nunca teve mortes é um médico sem experiência absolutamente nenhuma. Isto para dizer o quê? E no fundo é aquilo em que eu acredito aqui. Em vez de estarem a olhar para o equipamento, e Benjamin, estás aqui a focar-te no equipamento, foca-te na formação da pessoa. E eu tenho a certeza, eu hoje sou muito melhor bike fitter do que era há 8 anos atrás. Mas muito melhor. Porque eu atualmente tenho mais de 10 mil horas de avaliação biomecânica. E errei muito, não estou a dizer que vou deixar de errar, porque cada ser humano é um ser humano e apesar de parecermos iguais, não somos. Temos histórias de vida diferentes, temos condições de vida diferentes, queremos objetivos diferentes e por isso é que eu, nas pessoas que me procuro, eu estou sempre disponível para o bom e para o mau. Eu estou sempre disponível, sempre. E portanto, eu acho que essa pergunta eu não tenho uma resposta para ti, porque é a mesma coisa que dizer porque aqui um restaurante cobra 5 euros pela diária e tu vais a um restaurante com um estrela Michelin e pagas 200 euros por um prato, não querendo dizer que o prato de 200 euros seja melhor do que a refeição diária. Eu ainda aqui atrasado fiz um vídeo e genuinamente isto é um projeto que vai avançar, onde eu vou fazer um curso, que já estou a trabalhar nele, isto é uma coisa que vai demorar, onde eu vou ensinar as pessoas a fazer uma avaliação biomecânica, um bike fit, com um programa que é gratuito, que é o Kinovia. Que é o programa que se utiliza na faculdade. Agora, se eu pegar em qualquer um de vocês que estão aí desse lado e vos puser por trás da minha ferramenta, e agora está-me aqui a nascer a ideia de vou fazer um vídeo sobre a ferramenta que eu utilizo. Acho que era uma coisa interessante. Eu pego em vocês e ponho-vos por trás de um vídeo, eu pego em vocês e ponho-vos a olhar para um TAC realizado a uma pessoa, não é?
E vocês vão perceber bola, certo, Rafael? Correto, que eu já tentei perceber. Também já ando nisto e sei o quão difícil é. Pronto, Rafael, tu tirares... eu tentei dar formação ao Rafael. O Rafael não quer fazer biomecânica. Não é não querer, nunca digo nunca, não é? Mas sinceramente não é a área em que eu me revejo. Adoro a parte do acompanhamento de atletas e é nisso que eu me quero focar atualmente e é para isso que estou virado. Não digo que mais para a frente talvez não vá por aí, mas para já não irei para essa área. Por causa da complexidade de situações em que é preciso saber trabalhar. A parte da biomecânica, a parte do bike fitting não é uma tabela de Excel, não é uma tabela onde se colam ângulos, não é uma tabela onde se põe aquela pessoa com um ângulo X, ponto final e vai embora. É preciso saber a funcionalidade, é preciso saber avaliar o movimento, é preciso saber avaliar o corpo, é preciso ouvir a história da pessoa. E francamente isso não se põe num preço. Eu cobro 85 porque eu acho que é o preço justo. Foi uma coisa que eu considerei, Pedro, é justo para ti e é justo para a pessoa. Se cobram mais, se cobram menos, é como vos digo. Eu ainda há pouco tempo estive na Régua com um grupo de amigos a trabalhar com o Q9. Eles sabem uma avaliação muito simples que eu chamo consulta simples e que cobra, por exemplo, com esse sistema de 30 euros. Eu quando comecei cobrava 20. Ok? E como disse, com o curso, se vocês forem atentos, se vocês forem capazes de vos questionarem a vocês, serão capazes de fazer bike fits na Patagónia, onde quer que estejam, com um software gratuito. Rafael. Não há muito mais a dizer. Não tenho mais a dizer sobre isto. Fica a questão, eu vou-vos fazer um vídeo para falar sobre a ferramenta que eu utilizo atualmente. Chuta. Passamos então para a última pergunta, que foi uma pergunta feita pelo Ilídio Faria, que eu fiquei bastante admirado com a pergunta que o Ilídio Faria fez, que foi: conhecem algum ciclista de enduro que não use espigão telescópico? Eu, antes de respondermos a esta pergunta, eu acho que o Ilídio fica com a sensação de que nós, de alguma maneira, falamos mal do espigão telescópico, quando isso nunca aconteceu. Não, eu falo mal dos praticantes. Nós falamos sim, falamos mal dos praticantes. Não é falar mal, peraí, deixa-me colocar isto, não é falar mal. Nós às vezes utilizamos o sarcasmo, que é um estilo de sentido de humor que às vezes pode ser difícil de entender. Porque o sarcasmo é um sentido de humor intelectual que eu acho piada. Mas no sentido, não é de gozar ninguém, é no sentido de, às vezes, de pôr as pessoas a pensarem se o que estão a fazer é correto para as pessoas evoluírem. Porque aquilo que nós queremos fazer, e às vezes isso se calhar não é claro, aqui atrasado disseram, mandaram uma mensagem a dizer: porquê é que passas a vida a falar mal dos domingueiros? E eu pensei assim, foi uma questão pública. Até dizemos que são os domingueiros que fazem o desporto. Exatamente, eu falar mal dos domingueiros. Domingueiros é um termo. O domingueiro é aquela pessoa que utiliza a bicicleta de forma recreativa só ao domingo. Eu falar mal dos domingueiros? Quem me dera a mim que fossem 3 vezes mais? São os domingueiros, agora pegando nesta questão dos domingueiros, para isto ficar claro, são os domingueiros que fazem o ciclismo acontecer, meus caros. Se não houvesse domingueiros, não havia ciclismo, zero, bola, ciclismo, esqueçam. Sim, mas isso já falámos. Passando à frente, vezes. aqui na questão do espigão telescópico, aquilo que nós dizemos, e que vou continuar a dizer, não tenho a menor das dúvidas, não conheço nenhum atleta de enduro que não use espigão telescópico, e seria estúpido não usarem. Porquê? Porque a disciplina assim o exige. Sim, foi nesta... Porque a caracterização que nós falamos sempre, e nós enquanto treinadores, aquilo que fazemos sempre é caracterizar as coisas para podermos trabalhar. Exato, deixa-me só dizer, eu fiquei admirado com esta pergunta do Ilídio, porque... Ilídio, pronto, agora estou a falar, acho que posso falar, porque eu achei que conhecias um bocadinho mais o desporto, neste caso do enduro, já que falaste. Porque o enduro, para quem não conhece, acho que não é tão exigente como o downhill a nível técnico, talvez, embora o Campeonato Nacional de Enduro ano passado... Eu não ia por aí, eu não ia dizer mais... Pronto, cada caso é um caso. Exatamente. Mas o enduro, o que tem de diferente é que aquilo funciona por packs, e no final de cada pack, no final de cada descida, eles têm que se dirigir por eles próprios para o início da outra descida. Sabes que o enduro é muito... Agora vou usar aqui uma metáfora. O enduro é muito baseado nos rallies automóveis.
onde tens as PECs, não é? É exatamente igual. E depois, os automóveis têm que estar homologados para a estrada, porque eles depois vão ter que circular na estrada com os automóveis normais. Então é exatamente isso que tu estás a dizer. Ou seja, a bicicleta não tem que estar homologada nem nada, mas tem que dar condições ao atleta para seguir a pedalar. O que não acontecia se eles não usassem espigão telescópico, não é? Que tinham que estar a parar, subir o espigão, depois chegar lá em cima outra vez, descer o espigão. Porque se isto não fosse, se esta transição não fosse necessária, como acontece no downhill, onde não é necessário, eles não usavam. Correto. Se o enduro fosse uma espécie de downhill, ou seja, só descer, de certeza absoluta, eu não tenho a menor das dúvidas, eles não usavam espigão telescópico. Não usavam, porque tu no downhill, os atletas não usam, porque não precisam. Então, no enduro, claro que eles vão usar. Porque precisam de depois fazer a transição para lá por cima, precisam de pedalar na bicicleta. A questão que nós falamos do espigão telescópico, e voltando aqui a questão nisto, é... o espigão telescópico, para quem não sabe utilizá-lo, para quem não tem a técnica base, não é o facto de terem espigão telescópico que vai fazer a diferença. É isso. É quase como, não é por eu meter um aileron no meu Renault Twingo que o gajo vai bater os 300 km/h. Não vai-me fazer peso, vai-me pôr a frente assim a levantar, não é? E o espigão telescópico é exatamente a mesma coisa. E eu identifico, assim, dois exemplos típicos. Ainda há pouco tempo me mandaram um vídeo de uma quedazita e me perguntaram o que estava de errado. E eu vou dizer que aquilo que estava de errado naquela queda. O que estava de errado é o espigão telescópico. Porquê? Porque os praticantes com o espigão telescópico tipicamente fazem dois erros comuns. Os praticantes que não têm técnica, não vamos confundir com o Enduro World Series, porque aqueles gajos ensinam-me a mim, ensinam-nos a vocês todos, ensinam ao pessoal todo cá em Portugal. Aliás, temos um gajo no top 5, sabias? Exatamente. No Enduro World Series. Participou este fim de semana no Raio das Maceiras. Exatamente. O homem é uma máquina. Pá, espetacular. Agora perdi-me, não estava a dizer do espigão. Já sei. Os erros típicos são: a pessoa vai com os joelhos literalmente a tremer, a tentar encostar os joelhos ao quadro, quando o espigão está em baixo. Porquê? Porque perdeu a noção da posição da bicicleta. Perdeu as referências da bicicleta. Ok? Outra posição típica quando a pessoa não sabe utilizar o espigão telescópico é quando vai para o obstáculo, braços completamente esticados e o cu quase sentado no pneu traseiro. E diz assim, mas não é assim que tem que estar. Não, os braços têm que estar sempre fletidos. A prova de que a pessoa não sabe posicionar-se em cima da bicicleta é os braços completamente esticados. Ou seja, quando chega o drop, a bicicleta simplesmente cai para a frente. E não tem espaço de manobra. Acabou. Enquanto que, eu por acaso, sabes, eu estive a ver um vídeo do Tony Bull. Sabes quem é o Tony Bull? É um gajo do trial, não é? É um gajo do trial, o gajo é craque. Ele é o gajo do trial. E ele pega numa bicicleta, por acaso, eu se calhar vou pôr aqui o videozinho. O gajo pega numa bicicleta, eu acho que é uma Specialized até, uma e-bike, uma Specialized, e ele põe-se lá a fazer, com um espigão em cima, ele põe-se a fazer coisas que eu até tinha dificuldade, Rafael. Não, é isso. Quem sabe. O que eu quis dizer com isto foi que nós nunca falámos mal de... Nem nunca iremos falar, porque nós não somos ninguém para falar mal do que é que seja. Assim. Eu posso falar mal de ti. Sim, eu de ti, mas pronto, isso é diferente. Mas o que nós quisemos dizer é a malta que tem e realmente não sabe usar aquilo, não sabe tirar partido daquilo, porque aquilo é bom. É bom. Sim, mas não tinhas pessoal a usá-lo, tu não tinhas pessoal na taça do Mundial do Cross a usar. Não. Por exemplo, as femininas usam muito. E mesmo os masculinos, mas eu agora estou-me a tentar lembrar. A primeira imagem que me lembro é, por exemplo, da Yolanda a usar muito mesmo. Mas a questão é essa: é que antes da Yolanda ter um espigão telescópico, ela fazia as mesmas coisas sem um espigão telescópico. Quem sabe, sabe. E quem sabe, quando tem as facilidades, vai saber melhor. Agora, quem não sabe, meus amigos, não adianta porem ailerons no Twingo, porque o gajo não vai andar mais por causa disso. E é isso que eu tenho a dizer. E eu fico-me por aqui, Rafael. É com quase uma hora. Pois é. Tu estigas-te a conversar para caraças, não é? E não falamos dos cilindros esquisitos que temos para mostrar. Isso falamos para a semana. Nem falamos muito mais das aulas para adultos, para falar as datas e abrir as inscrições e falar os preços e tudo mais. Isso falamos para a semana com mais calma. Gente boa, muito obrigado por estarem aí uma vez mais a aturarem-nos. Vocês são sádicos para estarem a ouvir isto durante uma hora. 2 morcões a falar. Rafael, é isso. Malta, uma boa semana a todos. Portem-se bem e um grande abraço.